Olá! Neste vídeo vamos ver um exemplo de utilização do padrão de projeto Abstract Factory. Este padrão ele é bastante interessante porque ele nos permite criar subfamílias aí de objetos, né, ou melhor dizendo, de estruturas de classe e de uma forma bastante flexível ele nos permite aí, com poucas alterações, criar novas famílias de produtos aí, e utilizar toda a estrutura do nosso código já devidamente criado, né? Muito bem. Então, para começarmos aqui no nosso exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou começar criando, então, a classe principal aqui, então, da nossa factory. Então, vamos lá. Vou clicar aqui em Novo, classe Java, e vamos determinar essa classe. Então, neste caso, eu vou criar aqui uma classe carro, que será o objeto de construção de todo o nosso projeto. Vamos limpar aqui algumas linhas. E uma vez essas linhas criadas, vamos determinar então aqui alguns atributos para o nosso carro. Então vamos dizer que todo carro ele tem que ter uma roda e o carro precisa ter um som. Okay? Essas classes roda e som ainda não existem, então também vamos criá-las, apenas para dar um pouco mais de complexidade no nosso projeto. Selecionando um novo classe Java, vamos criar aqui a classe roda, que está criada, e farei o mesmo para a classe som. Muito bem, então já estão aqui as duas devidamente criadas, e a classe carro já não apresenta mais problemas. Muito bem. Agora, então, vamos imaginar que nesse nosso projeto, essa base já foi construída, então será um sistema aqui para uma concessionária, e agora eu preciso criar, então, as classes mais especializadas, ok? Por quê? Imagine que essa nossa concessionária vai ter aí, então, categorias de carro, né? Então, muito bem. Então, o que faremos aqui neste exemplo? Nós vamos criar aqui algumas classes mais especializadas da nossa classe roda e da nossa classe som, justamente para determinar aí tipos um pouco mais especializados de carros, né? Então vamos lá. Vou selecionar aqui projetos, vamos clicar em novo, classe Java, e vamos criar aqui uma roda simples. Muito bem. Essa roda simples simplesmente é uma classe que extends roda, ou seja, ela é uma roda, mas ela pode ter aqui algumas características um pouco mais específicas, não é? Muito bem. Agora, vou fazer o mesmo. Novamente vou criar outra classe Java, mas dessa vez não será uma roda simples. Desta vez eu criarei uma roda de liga leve. E aqui basta dizer que ela extends roda para continuarmos então relacionando as nossas classes. Então nesse momento eu fiquei com a classe roda, que é a superclasse, e filhas a ela temos a classe roda simples, extends roda, e a roda liga leve, extends roda. Lembrando que tudo isso está vinculado lá no carro. Então o carro ele pode ter uma roda, tudo bem? Bom, vamos repetir toda essa ação para o som. Então a classe som está aqui modelada, vamos criar duas classes mais específicas. Uma delas será então o toca-fitas, por exemplo, extends som. E vamos criar ainda mais uma outra classe, que será a CD Player, que também fará extends de som. Então, mais uma vez, neste momento agora, nós temos então duas classes especializadas para cada uma daquelas que foram definidas na classe carro, ou seja, o carro possui uma roda e um som, a roda, por sua vez, ela é estendida por roda simples, olha só, extends roda, e por roda liga leve, extends roda. Então isso significa que a nossa classe carro,
vai aceitar aí, então, qualquer um desses nossos objetos que serão criados a partir dessas classes. Ok? Bom, muito bem. Então agora vamos começar a construção efetivamente das factories, né? A primeira coisa é a seguinte: nós temos que criar a factory mais genérica, né? A factory mais alto nível de todas, a mais abstrata, né? Então, para fazer isso, nós vamos clicar aqui, selecionar a opção de classe Java, e eu vou criar então a classe carro factory, ok? Essa é a mais genérica, lembrem-se disso. Então, dei um Enter, a nossa classe carro factory já está então devidamente criada. Bom, agora para concluirmos então essa fábrica abstrata, a primeira coisa é transformá-la em abstrata. E aí então, uma vez ela sendo abstrata, nós podemos criar métodos também abstratos, ou seja, sem implementação, que vão servir aqui para atender os nossos grupos aqui, as nossas famílias de classes, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, um public roda, montar roda, abstract, e eu vou colocar aqui um public abstract som, montar som. Ok? Muito bem. Então já temos a nossa fábrica concreta, a nossa fábrica abstrata. Agora, para finalizar o modelo do padrão de projeto, basta criarmos agora as fábricas concretas, né? Então, aqui em projetos, mais uma vez, botão direito do mouse, classe Java. E aí então nós podemos criar esses nomes, concretos, né, das nossas classes. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma carro luxo factory. E vou dizer que essa factory extends carro factory. A partir do momento que eu faço isso, ele me solicita que eu implemente os mesmos métodos lá da superclasse. Afinal de contas, não foram implementados. Cá está. Vamos apenas limpar esses logs aqui. Muito bem. E nossas classes estão... essa nossa primeira factory já está quase preparada. Então, para finalizar, só falta o quê? Aqui, nesse método, ele retornar, por exemplo, uma nova roda de liga leve e o som vai retornar um novo CD player. Ok? E agora indo para a nossa outra fábrica concreta, que é a carro popular. E da mesma forma que fizemos com a carro top, vamos colocar aqui um extend de carro factory. E agora, faltou apenas o nome factory aqui para mantermos o padrão, certo? Já vou aqui renomear antes que acabemos esquecendo disso. Carro popular factory. Muito bem. E aí então, essa classe popular factory, carro popular factory, também vai implementar os métodos da superclasse, mas dessa vez, como estamos falando de um carro popular, toda vez que você solicitar que ele monte uma roda, ele vai retornar o quê? Ele vai retornar a classe, um objeto, melhor dizendo, da classe roda simples. Opa, faltou apenas um new aqui. Isso, muito bem. E agora, para fecharmos, a mesma coisa a montar som. Então ela vai fazer o quê? Ela simplesmente vai escrever return. Ok. E aí então vamos colocar aqui o objeto que queremos que seja retornado, que é o new
toca-fitas. Muito bem. Nossa carro popular factory já está pronta e a nossa carro top factory também. Agora, para finalizarmos, eu vou criar uma classe principal. Vamos chamá-la aqui de teste factory. E vamos finalizar. Agora a classe está aqui já criada. E então o que eu posso fazer? Eu posso agora já pensar em criar, por exemplo, um método, tá, que vai me apoiar nessa classe toda vez que eu precisar construir um novo carro. Então, por exemplo, aqui nós vamos ter um private static carro, montar carro, e aqui, dentro de parênteses, o parâmetro será passado do tipo string para definir o tipo do carro que será criado. Ok? Bom, tudo bem. Então, para começarmos aqui, eu vou, dentro desse método, criar uma carro factory, justamente para armazenar a factory que for mais adequada a esse projeto. Então, vamos lá, carro factory. E por hora vai ficar nula, porque ainda não sei que tipo de objeto que eu quero criar. Muito bem. Agora, ainda dentro desse método, o que nós vamos fazer? Nós vamos validar a variável que está entrando para poder, então, definir se vamos criar um carro top ou um carro popular. Então, para tanto, eu vou criar um switch aqui, de tipo, e aí, caso caso seja um carro luxo, o que nós queremos que ele faça? Nós queremos que lá no carro factory ele faça a instanciação de uma nova carro luxo factory. E aí uma outra cláusula do switch, vamos pôr aqui o break para finalizar a execução. E aqui outra cláusula do case. Case popular. E aí vamos dizer que CF é igual a new carro popular. Ok? E aí então, opa, aqui ficou o caso, case. E aí para finalizar, o que nós vamos fazer? Nós vamos fora do switch case, fora do método, nós vamos poder aí trabalhar com cada um dessas informações que foi então aí alimentada pelo nosso código, né? Então vejamos, deixa eu voltar aqui para dentro do método. Então dentro do método o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo objeto do tipo carro. Novo carro. E aí então agora nós podemos equipar os equipamentos do nosso carro. Como por exemplo, o carro tinha a roda, só que agora, numa linguagem, ou melhor, num cenário sem padrão de projeto, vocês certamente escreveriam a roda aqui. Ou seja, N vezes vocês precisariam fazer isso. Então aqui qual que é a grande vantagem? Agora nós chamamos o CF ponto montar roda. E da mesma forma, com outro atributo, que seria o atributo carro ponto set. Estamos com algum problema. Vamos escrever novamente. Carro ponto. Não. Vamos ver como é que está lá a nossa classe. É a carro factory. Ambos estão como públicos abstratos montar roda manutenção.
carro.set montar som igual a cf.montar som. Muito bem. E agora, aqui a única coisa que ficou faltando é criar os métodos set lá na classe roda, que eu acabei me esquecendo. Então vamos voltar para a classe roda. E aqui eu vou criar os dois setters para essa classe. Opa, perdão, entrei na roda. Aqui, muito bem. Então aqui nós vamos ter, por enquanto, o getter e o setter. Pronto, muito bem. Então já estão aqui devidamente criados. A classe roda, deixa eu apenas salvá-la para ver se está tudo certo. E aí voltemos para a nossa classe principal, que é Test Factory. Então vejam só, os erros que nós recebíamos aqui já pararam de ser recebidos, porque já criamos os métodos. E agora a única questão é Missing Return Statement, porque nós ainda não estamos retornando o nosso objeto. Então, return carro e prontinho. Agora, em função daquelas classes especializadas, ou seja, CD Player para som e roda de liga leve para a classe roda, nós podemos então aí, usando esse mesmo modelo, criar novas classes. E esse método que foi criado aqui na classe principal continua funcionando normalmente. Para tanto, basta que façamos um teste. Tá? Vamos limpar aqui. Tá? Public static void main. E aqui basta dizer carro C1 é igual, e eu preciso agora chamar aqui então o nosso método. Montar carro, e aí eu defino que tipo de carro que eu quero. Se eu quero um carro luxo, ou se eu quero um carro popular. Vamos apenas renomear a variável aqui para não dar confusão. E eu vou colocar apenas um system out aqui para lhes mostrar no processo de debugging como ficaram os objetos, né? Então, vamos rodar até este ponto aqui. Botão direito do mouse, debugar arquivo. E lá vai ele. Ele rodou, chegou até aqui. Muito bem, vamos avançar um passo. E vejam bem que a variável C1, que por enquanto está vazia, olhem só. Ela já tem então aqui algumas coisas configuradas. E olhem só. Ela é uma C1, ela é um carro que possui roda de liga leve e CD player, ou seja, características do carro de luxo, né? E, enquanto isso, a variável aqui C12, vamos avançar mais um passo, olhem só. A variável C12, ela tem uma roda simples e um toca-fitas, caracterizando que ela é um carro popular. Mas vejam que interessante, o código ficou bastante limpo, não temos muitas considerações aqui a fazer, e, da mesma forma, o nosso código está extensível, né? Porque se precisarmos adicionar aqui novas categorias de carro, basta criar então uma factory especializada, como foi o caso aqui da Carro Luxo Factory, e por sua vez criar aqui então os atributos mais adequados a essa nossa nova classe, ok? Muito bem, então esse foi o padrão Abstract Factory.